Olá, meus queridos e minhas queridas estudantes da terceira série. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os hidrocarbonetos. Então, o que são os hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados exclusivamente pelos elementos hidrogênio e carbono. Especificamente, nós vamos estar falando sobre a nomenclatura. Como é que se dá o nome para esses compostos? O nome, ele começa pela quantidade de carbonos que tem cada uma dessas substâncias. Se tiver só um carbono, no início do nome, o começo desse nome tem que ser met. Se for 2 carbonos nessa fórmula, vai começar o nome por et. Se for 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, ex, 7 carbonos, hept, 8, oct, 9, non e 10, dec. Tem mais, mas vamos falar principalmente desses 10, certo? Depois, na sequência, nós temos as ligações. Tá? O início do nome são esses prefixos que a gente fala, e aqui o infixo, ou seja, o intermediário do nome, de acordo com as ligações. Se tiver apenas ligações simples, né, an. Se tiver uma dupla, en. Se tiver 2 duplas, dien. Se tiver 3 duplas, trien. Se tiver uma ligação tripla, in. E se tiver 2 triplas, dien. Pois bem, aqui nós temos 3 exemplos que a gente vai deixar para vocês. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui na hora de dar o nome para esse composto, hidrocarboneto, podemos observar que só tem na fórmula, né, a composição aqui de carbono e hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, a cadeia principal ou se ainda tem ramificações. O que é uma ramificação? O que é uma cadeia que tem ramificação? Quando você tem carbono que liga com 3 ou 4 carbonos. Nesse caso, nós temos esse aqui, ó, ele está ligando com 3 carbonos. Ele está ligando com um da direita, um outro da esquerda e um abaixo. Então, por isso que esse carbono aqui, ele é classificado como ramificação. Esse daqui também. Então, se a gente observar, você tem uma ramificação aqui e tem uma ramificação aqui. Para ajudar a organizar, aí o PAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, ela estabelece regras. E uma das regras é o seguinte. Primeiro, a gente observa na cadeia principal, né? Que é essa cadeia aqui, ó, tirando as ramificações, isso aqui é a cadeia principal, como que a gente falasse um tronco principal. Só tem entre os carbonos apenas ligações simples. Então, você vai ter que fazer a numeração para identificar onde que está essa ramificação. Então, assim, tem uma lógica, tem uma regra de numerar. Como que eu vou fazer a numeração? Primeira coisa, só tem ligações simples e tem ramificação. Então, você começa a numeração do lado mais próximo da ramificação. No caso, aqui é o lado da esquerda. O lado da esquerda está mais próximo da primeira ramificação. Porque se você pegar aqui, ó, 1, 2, no carbono 2 do tronco principal, da cadeia principal, você tem uma ramificação. Se você for contar da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, vai chegar no 4. Então, nesse caso aqui, a gente observa o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o que a gente tem que observar aqui? No carbono 2, você tem uma ramificação que tem um carbono nessa ramificação. No carbono 3 da cadeia principal, você tem uma ramificação que tem 2 carbonos. Então, são 2 ramificações distintas, ou seja, diferentes. Então, com isso, você vai começar a classificação, né, a nomeação, os nomes, por essa ramificação. Nesse caso aqui, né, o que a gente pode observar? Que você tem no carbono 3, você começa a numeração da ramificação maior. Nesse caso, no carbono 3, você tem a ramificação maior. Tem 2 carbonos. Tá? Toda vez que tiver 2 carbonos, o início do nome é et. Onde que está essa ramificação com 2 carbonos? Está no carbono 3 da cadeia principal. Então, 3, et, porque na ramificação tem 2 carbonos. Toda ramificação, de acordo com a IUPAC, o final do nome é il. Tá? Então, 3-etil. Agora a gente vai para a próxima. Né? Tem mais uma ramificação. Onde? No 2. Que tem um carbono. Um carbono, o início do nome é met. Então, met. Devido a ele ser
ramificado, então termina em "-il". Então a primeira coisa que nós fizemos aqui foi dar o nome para essa ramificação. Agora sim eu vou para a cadeia principal. Né? Na cadeia principal você tem 6 carbonos. Quando é 6 carbonos, o início do nome é X. Então vai colocar aqui X. Só tem ligações simples no meio dos carbonos, aquilo que nós falamos aqui anteriormente, somente ligações simples, ano. Todo final do hidrocarboneto, ano. Então, como que ficou o nome? Primeiro, pela ramificação maior, você tem aqui no carbono 3, 2 carbonos que fazem parte dessa ramificação. Então, no carbono 3, et e o il da ramificação. No carbono 2, você tem uma outra ramificação que só tem um carbono. Então, met e o il, devido ser ramificado, então metil. No tronco principal, na cadeia principal, você tem 6 carbonos, X, só tem ligações simples no meio deles, an, final, O. Então, retomando aqui na cadeia 2, né, nesse exemplo 2 aqui, nós temos aqui um exemplo também de hidrocarboneto. A diferença desse hidrocarboneto para o primeiro que nós fizemos aqui é que o primeiro só tem ligações simples entre os carbonos. Esse aqui já tem uma ligação dupla. Então, na hora da gente identificar aqui, para a numeração desses carbonos, para a identificação onde que está essa ramificação, que no caso aqui nós temos 2, ou essa insaturação, que no caso é a ligação dupla, então a nossa referência vai ser a insaturação. Ou seja, o lado mais próximo que tem a ramificação é do lado da direita. Só que a insaturação, que no caso que é a ligação dupla, é do lado da esquerda. Então a preferência de começar a numeração para identificar isso aí é do lado da insaturação, no caso da ligação dupla, que está mais próxima do lado da esquerda. Então a gente vai numerar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, nós temos aqui uma ramificação no carbono 4, que tem um carbono nessa ramificação, e nós temos uma outra ramificação também com um carbono, que está no carbono 5 da cadeia principal. Então, ou seja, conforme nós falamos aqui no anterior, no caso nós tínhamos aqui no 2, que tinha uma ramificação com um carbono, o nome era metil. Aqui também. Você tem um metil aqui no carbono 4 e você tem outro metil aqui no carbono 5 da cadeia principal. Então, nós vamos começar o nome pelas ramificações. Então, vamos colocá-las juntas. 4, 5, aí eu vou colocar dimetil. Por que dimetil? Porque são 2 metil. Um metil aqui no carbono 4 e outro metil aqui no carbono 5. Agora eu vou para a cadeia principal, o nome da cadeia principal aqui, que tem 6 carbonos. Então, toda vez que tem 6 carbonos, o início do nome é X, então vai ficar X. Tem uma ligação dupla. Onde que está a ligação dupla? No carbono 1. Então, vou colocar 1. Final do nome, toda vez que tem uma ligação dupla, o final do nome, N. Como é um hidrocarboneto, N. Então, 4 e 5 dimetil, que são 2 metil, X, que tem 6 carbonos na cadeia principal, 1, que tem uma ligação dupla no carbono 1, e N, porque toda vez que tem uma ligação dupla, o final do nome é N. Então, X, 1N. Então, esse é o nome oficial de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC. Terceiro e último exemplo aqui. Também um hidrocarboneto. Se a gente observar aqui, você tem só a cadeia principal, não tem ramificação. Mas você tem uma insaturação, no caso uma ligação tripla, que está do lado da esquerda. Então a gente vai numerar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Como não tem ramificação, a gente já parte direto para o nome da cadeia principal. Então, 5 carbonos pente, né? No carbono 1 tem uma tripla, depois do 1 aqui na sequência, então vai colocar 1. Toda vez que tem uma ligação tripla, in, hidrocarboneto termina em O. Então, pente, 1, in. Pente, 5 carbonos, 1 no carbono 1 tem a ligação tripla, termina em in. Beleza.